uso de índice de vegetação na identificação e mapeamento de áreas infestadas por capim-anone no município de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Eraglostes plananés, popularmente conhecido como capim-anone, é uma espécie exótica proveniente da África do Sul que foi introduzida no Brasil como uma forrageira de excelente rendimento, hoje considerado uma planta invasora de difícil erradicação. Este estudo foi realizado na Estância do Pampa, em Dom Pedrito, no qual foi realizada uma vistoria a campo em 3 diferentes áreas, onde foi determinada a presença ou não de anone, a altura de planta e a condutividade elétrica do solo, e, em seguida, o levantamento aerofotogramétrico com a utilização de um drone e, posteriormente, o cálculo de índice NDVI. O presente trabalho tem por finalidade desenvolver ou aprimorar metodologias existentes no sentido de detectar a presença do capim-anone para assim auxiliar no controle, realizando o monitoramento do mesmo com levantamento aerofotogramétrico, para que assim seja possível quantificar a incidência de capim-anone em relação ao campo natural e poder identificar os meios de propagação. Após o processamento das imagens e o fluxo de trabalho de aquisição de imagens NDVI, a localização da figura 1 foi escolhida por ainda incluir áreas com presença exclusiva de espécies nativas. E o comportamento espectral na figura 1 mostra ainda uma pequena variação, onde existe a presença do anone. Já na figura 2, constata-se uma variação maior na coloração das gramíneas, o que indica uma mudança na resposta espectral do índice NDVI. Então, ao analisarmos a figura 3, é possível notar uma significante diferença na coloração em relação às figuras 1 e 2, tendo em vista aqui que a figura 3 ela está representando uma área com taxa de 80% de infestação de capim-anone. Isso indica que a resposta espectral ela é promissora em virtude da metodologia empregada neste estudo, levando em conta aqui que as áreas analisadas são pequenas e a altura da captação dessas mesmas imagens é baixo, proporcionando assim um nível de resolução melhor, ou seja, os pixels são mais precisos em cada ponto georreferenciado das amostras. Ao analisar a altura de planta nesta área de estudo, verifica-se a similaridade entre a referida planta e o campo nativo. Apesar dessa semelhança, a sensibilidade do índice NDVI se mostrou promissor na detecção do capim-anone, o que sugere que mesmo em alguns pontos onde a altura é quase que insignificante em relação ao campo nativo e o capim-anone, existe uma diferença de índice NDVI e pode-se suportar que existe uma perspectiva de identificar essas diferenças em termos de absorbância e transmitância no infravermelho próximo, sendo ela a principal banda utilizada no cálculo do índice NDVI, sobretudo nesse distanciamento das imagens obtidas. Um aumento na condutividade elétrica também foi observado em alguns pontos onde o capim-anone está presente. Essas áreas de alta condutividade proporcionam melhor germinação e melhor desenvolvimento das sementes. Mas em virtude de o capim-anone ser uma espécie exótica muito competitiva, ele consegue disputar esses nutrientes de uma forma mais eficaz do que outras plantas, inclusive as do próprio bioma pampa. Por consequência, ele se desenvolve melhor, ganhando mais fitomassa e maior altura. Sua capacidade de competição em razão do nível nutricional do solo auxilia no seu desenvolvimento e compromete assim o surgimento de outras espécies. Através das análises e variações existentes neste trabalho, suporta que o índice NDVI pode ser uma ferramenta não apenas para identificar a presença de capim-anone, mas também analisar o seu estágio de crescimento. Apesar do índice NDVI possuir uma relação espectral e sensível à altura de plantas, neste estudo ele se mostra assertivo na detecção do capim, mesmo em áreas onde existe similaridade de altura de planta. Os resultados obtidos neste estudo demonstraram possuir uma dependência em relação à altura de voo para a captação das imagens, visto que com voos mais baixos proporcionam uma resolução melhor dos pixels e resultados mais precisos em comparação com estudos já realizados neste sentido. Com este estudo, espera-se contribuir nas análises e identificação de áreas infestadas por capim-anone, visando seu controle e mitigação, visto que a referida planta representa um perigo para a biodiversidade do bioma pampa por ser uma planta de alta competitividade e acaba por contribuir com o desaparecimento de outras espécies da comunidade vegetal, além de acarretar prejuízos econômicos em pastagens nativas.